Bolsonaro e o seu governo? O que fez até agora? Às vezes as pessoas me perguntam, né, já me perguntaram no contexto da família, no contexto do trabalho e de outros setores, outros lugares, né, no contexto da igreja, o que o Bolsonaro fez até agora? Então, algumas pessoas que de repente não se situaram ou muitas vezes estão se informando aí pela grande mídia e diversas situações que fazem com que a gente venha a refletir a respeito disso. Recentemente, um pastor conhecido, que eu respeito, né, o seu trabalho, o seu ministério, ele se manifestou nas redes sociais dizendo que por que nós devemos votar no governo Bolsonaro? Qual é a sua posição a respeito disso? Ele disse, olha, a gente deve votar no governo Bolsonaro, na minha posição, a posição dele lá, né, para deter o PT. Eu quis gravar esse vídeo para estar transmitindo para as pessoas, amigos, colegas, gente que faz parte aqui do canal, que nós realmente, esse é um objetivo, é um bom objetivo, né? Nós não concordamos com os valores que o PT tem e não concordamos com a administração que ele fez à nação em todos esses anos, né? Cerca de 14 anos eles ficaram no poder e a gente não concorda com o que eles fez. Nós, os conservadores, os patriotas e tudo mais. É uma questão de cidadania, né? Outras pessoas aí vão ter outra avaliação, especialmente pessoas do viés de esquerda, vão ter outras avaliações aí a respeito disso. A nossa avaliação é esta, né? Mas aí sobra essa pergunta, por que nós devemos votar no governo Bolsonaro? Eu colocaria que o meu primeiro objetivo não é deter o PT. Isso é, sim, um motivo importante, mas o meu primeiro objetivo é preservar o atual governo e a proposta que ele nos trouxe. Esse é o meu primeiro objetivo e as pessoas aí, nós chegamos a esse momento, onde as pessoas perguntam, mas o que o Bolsonaro fez? O que o Bolsonaro e o seu governo fizeram? E eu queria salientar, primeiro, todo mundo sabe, né, que o canal Mateus 25 é um canal cristão, evangélico, que tem aqui o propósito de falar do reino de Deus, de abençoar vidas, de pregar o evangelho. Esse é o nosso propósito. E a gente aqui, a gente não fala constantemente de política, a gente não fala sobre o dia a dia da direita, do que está acontecendo na nação. Tem canais especializados nisso. Nosso propósito aqui não é esse. Mas nesse momento, então, boa parte das pessoas estão se posicionando e nós queremos explicar aqui por quê. Primeiro, porque nós somos intercessores. Né? A nossa questão, nós somos intercessores, e lá em 1 Timóteo nos fala isso, nós devemos orar pelas autoridades para que possamos viver vida pacífica e tranquila. Então nós somos intercessores da nossa nação e oramos pelas autoridades, porque é um princípio, só a igreja pode fazer isso. Segundo aspecto, eu queria salientar que lá no Evangelho Jesus disse, olha, quando eles tentaram pegar Jesus ali numa armadilha, e disseram para ele, nós devemos pagar imposto para César, para o Império Romano? E Jesus então respondeu, me dá aqui essa moeda de quem? O que está escrito aqui nessa moeda? Está escrito César, né? Era a moeda do Império Romano, moeda corrente da época. Né? E aí então Jesus disse, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então, no que tange a nossa cidadania, nós temos o direito e o dever de exercer a nossa cidadania. Mas sem que isso venha a afetar a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus através da sua palavra. Nós que somos cristãos, então, nós temos este princípio, né? E uma última coisa que eu queria salientar, tem um texto lá em Provérbios que nos diz que quando o ímpio governa, né? Quando o ímpio governa, o povo geme. Nós não queremos citar que a primeira realização está na própria campanha. O Bolsonaro, ele fez uma campanha praticamente com muito pouco tempo na televisão e também sem dinheiro. E houve uma movimentação muito grande das pessoas. E essa é a primeira realização, né, do governo Bolsonaro. Ele fez uma eleição limpa, uma eleição sem conchavos, sem barganhas. E aí alguém pode dizer assim, mas peraí, isso não é obrigação, não? Você mas isso é obrigação, mas não é feito.
né? Nos exemplos que nós tivemos, parte desses governantes que foram eleitos aí, eles tinham um governo loteado pelas barganhas e conchavos que eles faziam com grupos e partidos. E eles... A segunda realização está intimamente ligada à primeira. A segunda realização que eu quero salientar aqui são ministérios técnicos. E alguém pode dizer assim, mas o que são ministérios técnicos? Ministérios técnicos é você colocar a pessoa que tem formação para trabalhar naquele ministério específico. É você colocar a pessoa que tem dom para trabalhar naquele ministério específico, e não que isso seja fruto dos conchavos da campanha. Por isso que está intimamente ligado. E a primeira realização, então, do governo Bolsonaro, assim que ele entrou, foi trazer essa novidade, ministérios técnicos. Alguém pode dizer assim, mas isso não era obrigação? Deveria ser, mas se você for olhar a história pregressa, não era feito. E aí eu queria salientar. A terceira realização que eu queria salientar nesse vídeo do governo Bolsonaro é uma realização que pega. Que é daí que vem muita gente que está aí clamando e revoltado com o governo Bolsonaro, porque faz parte desses grupos. É a austeridade. E o que vem a ser austeridade? Austeridade quer dizer algo inédito que não tinha sido feito antes também, que é o corte de gastos, né? E o Bolsonaro, ele aparece durante a campanha, no final, e quando ele entrou aí no primeiro ano de governo, ele realmente colocou as coisas, ele colocou em prática aquilo que ele tinha falado, né? Ele colocou em prática aquilo que ele tinha falado, e ele foi lá e fez o corte de gastos. Ele passou a peneira por exemplo, na Lei Rouanet, a famosa lei que privilegiava grupos famosos, entre diversos outros que iam lá. A pessoa queria lançar um livro, ia lá para poder captar dinheiro. A pessoa quer fazer um filme, vai lá para poder captar verba, né? E aí o Bolsonaro prometeu uma coisa, eu vou pegar, eu vou cortar o gasto disso aí e vou encaminhar para atividades essenciais. Ele aparece nessa imagem aí mostrando isso. Vou fazer isso. E as pessoas não acreditavam, porque ele tinha que fazer média, ou outros gostavam de fazer média, mas nesse caso ele não fez e isso foi importante. Então, é a famosa mamata, né, que a todo momento se fala, não só dessa lei, mas também, por exemplo, você pega aqui cargos comissionados, né, a economia, cortou-se uma série de cargos e penduricários que tinha pendurado para todo lado dentro do governo, que precisava ficar ali recebendo, então se cortou. A economia que trouxe com isso foi fantástica. Então, corte de gastos é algo extraordinário que foi feito. Aí alguém deve perguntar, mas não deveria ser obrigação? Sim, também concordo. Mas não era feito também, né? Tanto é que você pega, por exemplo, verba de publicidade pública que era lançado para a imprensa, né? Então você pega, vai aparecer essa imagem aí para você, né? Mas somente os governos do PT gastaram durante os seus anos 29,7 bilhões, né? Nesses dados, isso aí são dados do SECOM, dados oficiais, está aí na internet para qualquer um pesquisar. A quarta realização do governo Bolsonaro, que eu quero salientar nesse vídeo, é a reforma da Previdência. Se o Brasil, se a reforma da Previdência não fosse realizada, o país ia quebrar. A Previdência ia quebrar. Então a pessoa ia se aposentar, mas não ia receber. O caos ia se instalar, né? O grande detalhe é falar assim, mas se era tão necessário, então não é nenhuma realização, era só obrigação. Tá certo. Tá certo. É obrigação, mas só que não foi realizado. Diversos governos, especialmente dos partidos anteriores que tiveram aí 14 anos no poder, né, não realizaram. A quinta realização do governo Bolsonaro é ter e estar realizando um governo sem escândalos de corrupção. É interessante que tem a frase
conhecida do Bolsonaro, em determinado momento, ele disse que só de parar de roubar vai dar para fazer muita coisa. E olha, eu vou dizer para você, o governo Bolsonaro é um dos governos, é o governo, de longe, o mais investigado da nossa nação. É investigado aí pela extrema imprensa, investigado pelos grupos de esquerda, investigado de forma ativista pelo judiciário. E se eu diria uma coisa, se eles investigassem os outros governos, assim como investigaram o governo Bolsonaro, nós podemos dizer que o Brasil estaria no primeiro mundo. Né? Mas é um feito, aí você pode dizer, mas não é a obrigação, você é a obrigação. Eu concordo plenamente com você. É a obrigação do governo ser honesto, é a obrigação do governo cumprir suas obrigações, é a obrigação do governo não se envolver em escândalos. Mas para nós termos uma ideia, dos 3 últimos presidentes do Brasil, um foi impeachmentado, os outros 2 foram presos. Agora estão soltos, mas foram presos, são fatos. Está aí, divulgado na internet e na imprensa, né? Para se ter uma ideia da situação na nossa nação. Então o Bolsonaro disse, se parar de roubar, vai dar para fazer muita coisa. E aí vem a sexta realização, realizar sem ter muito teto para isso, sem ter um orçamento que possibilite, mas é o que já tem sido divulgado aí pelas redes sociais, o governo Bolsonaro tem feito mais com menos. E aí você... Por isso mesmo, eu creio que é uma resposta de oração. Eu tenho visto que muitos irmãos, mas muitos mesmo, estão orando. Eu tenho um horário, eu separei um horário para mim orar pela próxima eleição, pelo que vai acontecer na nossa nação. E existem milhares e milhares e milhares de pessoas que estão orando pela nossa nação. Intercessores que estão pedindo muito a Deus para que a nossa nação possa seguir pelos melhores caminhos, que a mão do Senhor possa estar sobre o Brasil, e nós estamos orando por isso, cumprindo aquela palavra que nos diz lá, no livro de Crônicas, onde a palavra nos diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então isso é uma resposta de oração que nós estamos vivendo nesse tempo, e por esse projeto, né, eu creio que é o melhor para a nossa nação nesse momento que nós estamos construindo. Nós viemos aqui num caminho de intercessão, de cidadania, e nós estamos construindo, através de tudo que o Senhor, que Deus está fazendo na nossa nação, nós estamos construindo um novo tempo. Eu creio muito nisso, creio que é o melhor para nós, nesse momento, e que nós vamos colher, e nesses próximos anos, nós vamos colher frutos preciosos, que o Brasil vai ser um celeiro para as nações, que nós subimos aí para a 10ª economia. A gente está voltando, mesmo em tempo de crise. Eu creio que a gente vai subir mais ainda. Eu creio que muitas coisas boas estão vindo para a nossa nação. E por isso nós precisamos orar até o fim, exercer a nossa cidadania até o fim, que virão coisas muito boas aí para toda a nação, e especialmente para o povo de Deus que está inserido dentro dessa terra, que está orando e está intercedendo. Amém? Vamos juntos nessa aí. Sabemos que Deus fará o melhor pela nossa vida. Eu agradeço por essa oportunidade e até o próximo vídeo em nome de Jesus.